amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui estamos mais uma vez reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e nos libertemos das trevas da ignorância. Por isso, é preciso que mais uma vez agradeçamos, e é com alegria que agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecemos a Deus por este corpo físico, este instrumento que nos foi concedido por empréstimo para trabalharmos a nossa melhoria, o nosso despertar espiritual. Agradecemos a Deus também por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, que veio exemplificar a religião do amor. Gratidão a Jesus por todos estes ensinamentos que ele nos deixou. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje, aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, e hoje estudaremos a questão de número 213. Então, a questão de número 213, ela se encontra na parte segunda, ou livro segundo, capítulo 4, que trata acerca da pluralidade das existências, e estamos estudando mais especificamente acerca das semelhanças físicas e morais. E esta questão número 213 é mais uma questão que trata acerca de irmãos gêmeos. Mas antes de lermos aqui o questionamento formulado por Kardec, bem como a resposta que nos foi ofertada pelo plano superior, é importante que lembremos alguns fundamentos, relembremos alguns fundamentos, algumas conclusões acerca de doutrina espírita, porque tudo isto que estamos estudando aqui, e inclusive a questão que estudaremos hoje, não foi criação, não foi invenção de uma criatura, de um homem, no caso Allan Kardec. Não foi invenção da doutrina espírita. Tudo isto já existia e sempre existiu na face da Terra. É criação de Deus. Kardec elaborou, na forma de estudo, este corpo doutrinário, todo este material reunido para nos esclarecer, porque o Espiritismo, conforme nos dizem os espíritos superiores, o Espiritismo nada vem destruir, porque assenta suas bases no próprio cristianismo, assenta suas bases na filosofia, assenta suas bases na ciência. O Espiritismo, portanto, longe de ser o antagonista da religião, de toda e qualquer religião, é o seu auxiliar. A doutrina espírita não veio para ficar criando antagonismo com qualquer religião, não veio para brigar com nenhuma religião, não veio para destruir nenhuma religião, não veio para substituir nenhuma religião, mas veio para ser o auxiliar
de toda e qualquer religião, de toda e qualquer criatura. O Espiritismo nada inventou, porque não se inventa o que está na natureza. Assim como esta questão que estudaremos hoje não foi invenção da doutrina espírita, porque isto está na natureza. A doutrina espírita está explicando, está jogando luz sobre tudo isto que já existia na natureza. O Espiritismo é a moral do Evangelho desenvolvida e aplicada. Então é importante que reflitamos acerca disto, e ainda nos dizem os espíritos amigos acerca de doutrina espírita, que o Espiritismo é a ciência, é a filosofia e a religião destinadas a unir as criaturas humanas pelos laços do amor e da fraternidade. Não é para criar briga, não é para antagonismo, não é para a desunião de ninguém, mas a doutrina espírita, que se assenta na ciência, na filosofia, na religião, ela é destinada para unir todas as criaturas humanas pelos laços do amor fraterno. E ainda, eles nos dizem que o Espiritismo tem por divisa, tem como bússola, fora da caridade não há salvação. O que significa dizer, fora da caridade não há verdadeiros espíritas, não há verdadeiros cristãos. O Espiritismo não procura ninguém. Então, o Espiritismo não procura ninguém, não está à cata, não está em busca de adeptos. Então, o Espiritismo não procura ninguém, não se impõe a ninguém. O Espiritismo expõe os esclarecimentos, expõe as ideias, expõe as suas conclusões, expõe os seus comentários, os seus pontos de vistas e assim sucessivamente. No entanto, não se impõe a ninguém. O Espiritismo é a vivência dos preceitos cristãos, estruturando a felicidade e a paz. E muito mais nós encontramos como preceitos fundamentais da doutrina espírita. Nos nossos próximos encontros continuaremos falando um pouco mais, relembrando um pouco mais acerca destes preceitos, acerca destas bases nas quais se assenta a doutrina espírita. Então fechamos este parêntese com este lembrete acerca dos fundamentos da doutrina espírita, para chegarmos no questionamento formulado por Kardec, que é o estudo de hoje, a questão número 213, acerca das semelhanças físicas e morais, mais especificamente acerca de irmãos gêmeos, as semelhanças físicas e, por vezes, semelhanças morais. Então, Kardec questionou da seguinte maneira: pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, donde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Então aqui ele começa o questionamento, assim, fazendo uma afirmativa que os irmãos gêmeos, os espíritos que reencarnam na condição de irmãos gêmeos, fisicamente falando, eles encarnam juntos por simpatia. De onde, aí ele questiona, de onde provém então, por vezes, a aversão que muitos têm entre si, não só entre irmãos gêmeos, mas entre toda e qualquer criatura, estejam elas na condição de irmãos consanguíneos, de parentes mais distantes ou não. Quantas pessoas têm aversão uma para com a outra, ou uma pessoa que você nunca encontrou e encontra pela primeira vez e tem completa aversão por ela, ou ao contrário, uma pessoa que você nunca encontrou nesta existência encontra ou reencontra
porque em verdade nós reencontramos as pessoas e tem uma completa afinidade, como se fossem nesta existência velhos conhecidos, velhos amigos. Mas na existência espiritual, sem sombra de dúvida, quando isto acontece, assim como a aversão, bem como a afinidade, são reencontros de amigos ou são reencontros de inimigos. Assim acontece também, conforme a resposta ofertada pelos espíritos superiores, assim acontece também entre os irmãos gêmeos. Não são apenas espíritos afins que reencarnam juntos ali, que renascem em um mesmo momento, através de um mesmo parto. Então eles dizem da seguinte maneira, ou que se desenvolveram em uma mesma gestação. Eles dizem, ao questionamento de Kardec, da seguinte maneira: não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Então aqui Kardec tinha questionado de onde provém esta versão, porque via de regra são espíritos simpáticos que reencarnam nesta condição de irmãos gêmeos. Então eles começam afirmando e relembrando que não é regra que sejam espíritos simpáticos que reencarnam nesta condição de irmãos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então aqui eles lembram que existem essas situações, acontecem essas situações de espíritos antagônicos, de espíritos maus, de espíritos inimigos que vêm juntos como sendo aquela maior oportunidade para a reconciliação. Assim também é a justiça de Deus que nos coloca juntos para esta reconciliação, para aprendermos a nos amar conforme nos orienta, conforme nos esclarece Jesus. Sem sombra de dúvida que não existe falhas na justiça divina, não existe falhas na lei divina, não existe muito menos injustiça. Então assim fechamos este parêntese com esta citação da questão em estudo hoje, a questão 213, para chegarmos nos comentários de Miramês, na coletânea Filosofia Espírita. Estamos no volume número 5, capítulo 9, e que tem como título Gêmeos. Então Miramês, orientado, sustentado, auxiliado pelo plano superior, e através da mediunidade de João Nunes Maia, deixou para nós os seguintes ensinamentos acerca desta questão 203, esclarecimentos acerca desta questão 213. Então ele começa dizendo da seguinte maneira: vamos alongar um pouco mais a conversa sobre gêmeos. Então aqui ele já começa lembrando que é um assunto longo, é um assunto interessante, é um assunto complexo. Então ele diz: vamos alongar um pouco mais a conversa sobre os gêmeos, porque já conversamos em outras questões anteriores acerca dos gêmeos. Então é por isso que ele lembra e relembra que vamos alongar um pouco mais. Dois espíritos, diz Miramês, dois espíritos, quando nascem ou renascem de uma só gestação, normalmente são espíritos afins, são espíritos simpáticos. Então, normalmente, não é regra geral absoluta. Normalmente são espíritos afins. Os inimigos do passado, e Deus lhes dá, ou melhor, são espíritos afins ou inimigos do passado, e Deus lhes dá oportunidade de ressarcir velhas rixas no campo da luta aqui na terra, que lhes oferece, ou seja, vir para o palco da vida
para novas oportunidades, para ressarcir velhas rixas. Então, via de regra, são espíritos afins e, por vezes, são espíritos inimigos, são espíritos antagônicos e que Deus lhes dá a oportunidade da reconciliação mais uma vez. E aí ele segue dizendo que fala o livro dos Espíritos que não é regra serem simpáticos, conforme já lemos na resposta dos Espíritos superiores a Kardec e a todos nós, que não é regra serem espíritos simpáticos, podendo ser o contrário, ou seja, podendo ser por vezes, e isso acontece com muita frequência, espíritos antipáticos, ou seja, espíritos inimigos que renascem juntos ali na condição de irmãos gêmeos. A carne, diz Miramês, a carne é um meio de reajustamento espiritual para as almas. Então, estar aqui na carne, no palco da vida, é um momento, uma oportunidade ou infinitas oportunidades para o nosso reajustamento à escola da vida. E aí ele diz, competindo a cada um de nós, esforçarmos ao máximo para a melhoria interna. Ninguém engana a lei divina. Então compete a cada um de nós nos esforçarmos ao máximo para a nossa melhoria. E lembrando, conforme diz Miramês, que ninguém engana a lei divina. Deus tudo registra, ou seja, esta lei imutável, esta energia cósmica que a tudo domina, que a tudo cria, tudo registra. Igualmente, a nossa consciência, então tudo registra, assim como igualmente a nossa consciência, como se fosse cópia da escrita espiritual. Então a nossa consciência, a consciência espiritual, a consciência cósmica, tudo registra, nada se perde, nada fica obscuro ou ficará obscuro ou ficará de forma inelegível, onde alguém possa olhar e falar, eu não entendi este registro, não ficou bem claro. Tudo está registrado de uma forma muito clara. Não tem como não entender, não tem como burlar esta lei. Quando nascemos ou renascemos em família, caracterizam-se as nossas necessidades ante o progresso. Então, quando renascemos, nós já trazemos conosco estas necessidades de melhoria, necessidades de caminharmos para a frente e para o alto, realizando o nosso progresso. É necessário analisarmos os fatos, o ambiente em que renascemos, procurando aproveitar as oportunidades vindas em nossas mãos por misericórdia dos céus, por misericórdia de Deus. E via de regra nós reclamamos. Então ele diz que quando nós renascemos no agrupamento familiar, nós já trazemos estas necessidades conosco que vêm registradas de uma forma muito clara. É necessário, neste caso, analisarmos o ambiente onde nós nos encontramos ou venhamos nos encontrar, analisarmos os fatos, analisarmos o nosso próprio corpo físico e aproveitarmos as oportunidades que vieram conosco e que vão chegando constantemente através das mãos misericordiosas do tempo, misericordiosas de Deus. E ainda ele diz, convém a todos nós, principalmente aos que já chegam ao mundo com marcas. Então aqui ele lembra de uma forma mais clara aqueles que chegaram aqui no mundo com marcas. Então convém a todos, principalmente aqueles que trouxeram aqui para o mundo, no seu próprio corpo físico, marcas, como limitações,
não deixar de meditar sobre tais sinais, aceitando-os como aviso de modo a se prepararem, entendendo a lição que Deus ensina. E via de regra nós reclamamos quando isto acontece conosco ou no nosso agrupamento familiar, em especial quando o corpo vem com marcas, com limitações, sejam limitações físicas ou intelectuais. Então ele diz que estas limitações são, na verdade, são sinais que já vieram desta forma para nos chamar a atenção acerca da necessidade de transformação. Precisamos aceitar estes sinais, estes avisos, de modo a nos prepararmos melhor e entendermos melhor o que Deus está nos ensinando. Então, quando isso acontece, e acontece com tanta frequência, são tantos milhões de pessoas na face da Terra que vieram e que continuam vindo com limitações. Ele diz que existem muitos gêmeos que entenderam estes recados, que entenderam estes avisos, procurando melhorar, corrigindo o que tinham de reparar, voltando à pátria espiritual ou à pátria verdadeira, livres do fardo que antes pesava em seus ombros. Então aqui ele lembra que muitos desses gêmeos que vieram com estas marcas entenderam o recado, entenderam o aviso e procuraram melhoria, e retornando para o mundo espiritual após a cessação das funções orgânicas aqui no corpo físico ou do corpo físico, retornaram para a pátria espiritual bem melhores do que quando para cá vieram. A doutrina espírita vem trazer luz, assim como lemos no início acerca de fundamentos da doutrina espírita. Então a doutrina espírita vem trazer luz a todos os problemas deste e de outros tipos, para que possamos entender as leis e melhorarmos no que tange a moralidade. Porque a doutrina espírita nos explica o verdadeiro sentido da vida, a finalidade da vida, a finalidade do corpo físico, a finalidade de aqui nos encontrarmos. Porque não estamos aqui na Terra a passeio, não viemos para cá como se estivéssemos numa colônia de férias, ou se tivéssemos sido enviados para passearmos em um ambiente diferente. Viemos para cá a trabalho, e este trabalho maior é pela e para a nossa própria transformação. Não viemos para cá para sermos castigados, viemos para cá para sermos educados. Não viemos para cá porque somos espíritos sadios. Viemos para cá porque ainda nos encontramos doentes e estamos aqui também em tratamento, porque o planeta Terra, além de ser um fabuloso educandário das almas, também é uma enfermaria, também é uma UTI, também é um hospital e assim sucessivamente. Então a doutrina espírita veio para trazer luz para todos nós. A natureza a todos convida no silêncio, mas com firmeza através dos pais. Eles se encontram também no jogo das provas, ou seja, os pais que aceitaram, que tiveram a incumbência ou receberam a incumbência de receberem estes filhos de Deus para os auxiliar na senda do progresso, ou os recolocar na senda do progresso, na senda do bem, também tem limitações, também tem provas para vencerem, estão aqui no jogo das provas e podem muito ajudar aliviando seus jugos na esteira do tempo. A aversão, lembra Miramês, que a aversão dos gêmeos
em muitas situações, estas aversões traduzem inimizade anterior. Então, quando acontece a aversão, a antipatia ao invés da simpatia, e isto deixa de uma forma muito clara e transparente a inimizade anterior com pendores afins, ou seja, aqueles que são afins, que têm afinidade, nos assinala a amizade do passado, embora com dívidas em outras áreas. Os pais podem analisar tudo isso e trabalhar para que esses espíritos compreendam e se dediquem ao trabalho de melhorar, iluminando-se por dentro pela compreensão e pela luz que pode se acender pelo amor. Então, estes espíritos, todos nós que aqui nos encontramos, estamos aqui para alcançarmos esta iluminação, esta transformação, começando pelo nosso próprio mundo interior, ou seja, começando por dentro. Os pais, sem sombra de dúvida, podem muito auxiliar aos seus filhos e também aprenderem muito neste processo de auxílio. E ainda ele diz que depois dos esforços dos pais e por vezes dos parentes e deles próprios, o resto é de Deus, que sempre sabe como proceder no percurso da existência. Então Deus sabe sempre nos ofertar o melhor no transcurso ou no percurso da nossa existência. Há muitos casos, lembra Miramês, que há muitos casos que somente o tempo, que é a mesma vontade de Deus, resolve. E resolve bem, porque o Senhor nunca erra nas suas diretrizes. Os guias espirituais são cooperadores de Deus, trazendo aos que sofrem intuições que aliviam o fardo e suavizam o jugo de todos eles, de todos nós. Então aqui ele nos lembra que tem muitas situações nas quais nós nos encontramos ou venhamos nos encontrar, que somente o tempo, e este tempo é a própria vontade de Deus, poderá resolver estas querelas, essas pendências, porque o Senhor nunca erra nas suas diretrizes. Os guias espirituais, seja os anjos de guarda, aqueles que nós os denominamos como espíritos protetores, eles nos auxiliam, aliviando o nosso fardo, suavizando o peso em nossos ombros. Os gêmeos, diz Miramês para encerrar estas reflexões, que os gêmeos que aqui destacamos não são somente espíritos que nascem ou que renascem de um só parto, de uma só gestação. Podem ser mais, sem que precisemos enumerar todas as experiências das almas em questão. Para todos eles, inumeráveis no mundo, nós pedimos as bênçãos de Deus e de Jesus. O que estiver ao nosso alcance, faloemos em favor de todos eles. O mundo é palco de trocas. O mundo é palco de trocas, trocas de experiências que devemos fazer sem exigências, como dever e com amor, aquele amor que irradia vida e pureza no coração. Então, o mundo, este mundo onde nós nos encontramos, é palco de trocas, é palco para permuta de experiências que devemos fazer. No caso, essas permutas nós devemos fazer sem nenhuma exigência, como dever e com amor, aquele amor que irradia vida e pureza no nosso coração. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e continuemos o nosso trabalho, continuemos nos esforçando, continuemos estudando, buscando o esclarecimento
acerca de todos os assuntos, buscando luz para a nossa vida, buscando luz para a nossa caminhada. E assim, sem sombra de dúvida, nos esforçando, nós receberemos sempre o amparo, a proteção, a assistência dos mensageiros do Cristo, que continuarão a nos auxiliar nesta busca. É preciso que continuemos batendo a porta e saibamos bater na porta correta, bater da forma certa, saibamos buscar também, conforme nos disse Jesus, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não podemos ficar de braços cruzados. É preciso que busquemos e saibamos buscar da maneira correta. Até breve, meus irmãos e irmãs.